Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom rapaziada, amanhã tem a grande final do Campeonato Paulista. E se tem final, tem Palmeiras, né rapaziada? Quero estar deixando para vocês aí notícias exclusivas do Verdão para amanhã na final aí, né? Notícias exclusivas do Verdão para a grande final de amanhã. Então já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Como é que está o Palmeiras então para o primeiro confronto de amanhã, hein, Vinícius? Bom dia aí para você. Fala, Bruno, um abraço para você, para todos os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui do outro lado da avenida porque a entrada do centro de treinamento do Palmeiras, Academia de Futebol, está passando por reforma, mas o time parece que está prontinho para essa temporada porque o técnico Abel Ferreira pode repetir a equipe pela 4ª vez consecutiva. Isso nunca aconteceu nesses 5 anos e 3 meses do Abel Ferreira no comando do Palmeiras, repetir o time 4 vezes consecutivas. Então é difícil isso acontecer e ele pode fazer isso. É o time que ele escalou, que colocou em campo 6 vezes nos últimos 7 jogos. Ele não tem desfalques. Faz 1 mês que ele pode escalar os principais jogadores. Com isso, o Arias deve permanecer no banco de reservas mais uma vez o colombiano. Ele que está 3 jogos na reserva, toda a expectativa, a grande contratação do Palmeiras para essa temporada, mas vai ter que esperar a sua vez, porque o Palmeiras, o time que está entrando em campo, está dando resultado, está vencendo. São 6 vitórias nesses últimos 7 jogos, então ele deve repetir o time nessa primeira final contra o Novo Horizontino. O Palmeiras defende uma invencibilidade jogando na Arena Barueri, né? Já que esse primeiro jogo será na Arena Barueri, de 10 jogos. Como mandante, não perde desde agosto do ano passado. São 10 jogos nesse período na Arena Barueri, com 9 vitórias e 1 empate. A última vez, olha só, que perdeu na Arena Barueri foi em janeiro do ano passado. Exatamente para quem? Para o Novo Horizontino. Então todo cuidado é pouco. Hoje tem entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira para falar da final, também do Anderson Moreira, técnico do Novo Horizontino, os capitães das 2 equipes falando dessa decisão. E claro, a gente vai trazer todos os detalhes durante a programação dos canais ESPN. Bruno. Aquele pré-jogo, né? Aquele antes, né? Na véspera da partida, véspera da decisão, tem o encontro dos treinadores. Tá com o G4 e agora olho na tela com as datas e horários dos jogos da final do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, amanhã, portanto, às 20 horas, Palmeiras e Novo Horizontino na Arena Barueri. E o jogo de volta vai ser domingo no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, às 8h30 da noite em Novo Horizonte. Tá aí então as 2 datas da final. Nesse primeiro jogo, apita Candansan. Vai ser o primeiro árbitro da final, o segundo não tem definição ainda, mas o primeiro vai ser o Candansan. Vamos ouvir aí o Gustavo Gomes falando. Sim, acho que o nosso time está bem, estamos melhorando jogo a jogo. Como você falou, é importante para nós, para o Palmeiras, para a nossa torcida também, vencer os jogos clássicos adversários que tem aqui em São Paulo. Estamos muito felizes por chegar mais uma vez em uma final. Nada, agora só descansar e já preparar o primeiro jogo da final, que vai ser difícil, mas acho que com humildade e com muito trabalho a gente pode conseguir coisas importantes. É um adversário muito forte, vem demonstrando, não é casualidade que eles acabaram primeiro na fase de grupos. Então vai ser um adversário difícil, um adversário que compite muito também como a gente, mas nosso primeiro jogo em casa, acho que nós vamos tentar fazer o nosso melhor, obviamente com a ajuda também de nossos torcedores. Tá aí então o Gustavo Gomes falando desse jogo, pedido apoio da torcida e tudo mais, primeiro jogo em Barueri. Massa, fala o que vai lá e o senhor é um crítico, muitas vezes o senhor é um crítico, por exemplo, do Anderson Barros, certo. Mas na hora que o bicho pega, que tá a torcida xingando o Abel, aí Abel vai não sei aonde, tarará e tal, e que o Abel aplaude, a torcida vai, aí tem metade da torcida que quer que ele vá embora, chama ele de pardal e tal. A Leila e o Anderson Barros falam assim, não, aqui não. Aqui não é capitão folga não. Aqui não tem essa, eu mando de um outro jeito, do BAP, por exemplo, ou dos dirigentes do Flamengo. Tá lá o Abel, vai para sua, sei lá, 1000ª final no Palmeiras. É uma relação, né? Primeiro, a informação é que tem muita gente tentando comprar ingresso e os ingressos estão esgotados, tá? Então não estão conseguindo.
Normalmente, fiquem ligados aí, porque às vezes tem gente que põe no carrinho e não conclui a compra, tem problema e tal. Então, às vezes aparece um lote extra, alguma coisa assim. Não vai bater o recorde da Arena Barueri, porque vai ter torcida adversária, e aí não acredito que venham 4 mil torcedores do Novo Horizontino, mas deve ter ali 1.500, 2.000, então nós vamos ter um público aí na casa de 28, 29 mil no máximo torcedores para o jogo de amanhã. A boa notícia é que o jogo é às 8 da noite, mais cedo, né? Se bem que São Paulo é duro, né? Para sair, chegar, enfim, mas dá para voltar tranquilo, sem ter problema de transporte, enfim. Cara, é uma relação dos três ali, né? É uma relação fechada, né? Entre Abel, Barros e Leila. O Abel várias vezes fez questão de dizer que tem o melhor diretor esportivo que poderia ter, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Esse modelo do Anderson Barros ser e estar diretor começou a ser revertido com algumas declarações dele via Globoesporte.com, né? Respondendo o negócio do sintético, ele passou a responder algumas questões importantes, e para um dirigente isso é fundamental, mesmo que via os colegas do GE, tudo bem, a escolha dele de falar com um veículo de comunicação, tá tudo bem, não estou me queixando, não é uma queixa, é assim que funciona. Então existe uma relação pro bem e pro mal, de cobrança, sim, a gente sabe que tem, mas a relação do Barros com o Abel vai muito além da questão profissional, né? É uma relação muito forte, muito forte. E isso só vai ser, a gente só vai saber se o Palmeiras ganhar, cara. Se o Palmeiras for campeão. É assim que funciona o futebol. É a vida como ela é. Os três têm essa relação. O Allianz Parque deve estar de volta no dia 15 contra o Mirassol, 18h30, jogo no seu estádio novamente. E para o jogo de amanhã, qual que é a grande história aí da questão? Quando o Palmeiras entra desmobilizado para jogar um jogo de futebol, ele invariavelmente perde. Foi assim na sua história, ou se ele entra muito pressionado, acaba virando fio, né? Tem alguns exemplos aí na história que mostram isso. O próprio confronto contra o Novo Horizontino lá mostra um time sem foco, inclusive na era largado. Abel, né? Não só, inclusive na era Abel. Inclusive na era Abel. Então, assim, não me parece que ele vai fazer qualquer mudança no time. John Arias continua no banco de reservas para começar o jogo. E, claro, a atuação do Maurício coloca ainda mais um problema positivo, né? Bom para o Arias, para o Abel, né? Que é resolver onde vai colocar o Arias. Vai ter que pôr para jogar em algum lugar, porque ele é melhor que o Maurício. Ele é melhor, ele é um jogador muito bom. Então, isso vai ficar ali, né? O Alan saiu no último jogo, o Maurício não saiu no penúltimo jogo, a gente esperava que ele fosse sair, jogou os 90 minutos, não saiu, né, contra o São Paulo, e a dúvida é essa, onde encaixar o John Arias, cara. Essa é a questão que permeia a Sociedade Esportiva Palmeiras diante de mais uma final do Campeonato Estadual. É a 7ª, né, consecutiva, não é um marco grande na história do clube chegar 7 vezes consecutivamente a uma final de campeonato regional. 6, né? A primeira lá foi com o Luxemburgo, quando o clube passou a viver esse momento. Tem um retrospecto muito favorável na Arena Barueri. O Palmeiras jamais perdeu um clássico lá. São 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate. Então a questão técnica não está em discussão, não se discute. Para mim é uma coisa consolidada em termos de jogar futebol lá, né? Que o Palmeiras chegou a ter nos anos 80 a questão do Parque Antártico. Não joga no Parque Antártico, tira do jogo do Parque Antártico, né? Várias vezes jogou no Pacaembu, no Morumbi mesmo, porque tinha uma coisa, tem a dar azar, tem um sapo enterrado, essas coisas que a fila faz com que a coisa vá trazendo, porque a pressão, a cobrança era muito grande no Parque Antártico, no Palestra Itália antigo, né? A torcida ficava bem perto do campo. E isso foi diluindo ao longo do tempo. O Palmeiras já ganhou, já perdeu no Allianz Parque, tudo certo.
que você ia falar, Arnaldo? Foi? Não, eu acho que essa questão do Arias, né? Porque poderia ser a novidade. É como se, levando em consideração a emenda Vessone, ele chegou com o barco em andamento. Aquela pressa que o Flamengo teve com o Paquetá, o Palmeiras não precisa ter neste campeonato. E tem também, Arnaldo, uma justificativa que é a seguinte: ele não teve férias, emendou temporada. Talvez ele vai esticar a corda desse cara, você vai arrebentar o cara. Talvez segurando o cara agora e ele não vai emendar de novo, porque não vai ter férias. Exatamente. Vai ter a pausa lá na Copa? Não, ele vai jogar a Copa. Não, ele vai treinar e vai jogar a Copa. Então, acho que é uma coisa... A temporada dele vai ser longuíssima, ele vai emendar Faz sentido isso, vai dar uma segurada agora. Uma cautela. No estadual, claro. Rapaziada, primeiramente quero estar pedindo, né, a sua opinião, o seu placar da grande final de amanhã entre Palmeiras e Novo Horizontino. Então deixa a sua opinião aí, seu placar para o jogo de amanhã. Se você acha que o Palmeiras é o grande favorito para essa grande final. Então é isso, rapaziada. Chega a deixar o like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo.